Olá, meus irmãos, boa noite, como estão? Todos bem? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje, segunda-feira, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje um dia muito especial, né? Eu vou explicar o porquê. Não que não fosse uma coisa já prevista, mas quando se realiza a gente fica feliz, né? Já tem um tempo que a NASA estava programando soltar uma notícia de uma descoberta. E eles tinham dado uma coletiva dizendo que iam soltar essa notícia hoje, dia 26 de outubro de 2020, tá? E aí, por que eu estou falando nisso? Porque entra diretamente no assunto do Espiritismo, especificamente no Pinga Fogo, lá de 1971, em que Chico Xavier falava aí acerca da Lua, tá? E entra também no assunto aí da transição planetária, tá, gente? É que esse momento tão importante que a gente está vivendo, e se alguém ainda tem dúvida, é só olhar em volta. Não tem, assim, se você analisar friamente a situação, você vê que tudo o que estava prescrito, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como na Gênese, como no Livro dos Espíritos e nas obras de Chico Xavier, tudo que estava predito está acontecendo, tá? Então, o que foi que a NASA falou? O que foi que a NASA soltou hoje? Soltou um comunicado, uma notícia acerca da existência de água na Lua, tá? Era uma situação que Chico Xavier já vinha falando falando publicamente em rede nacional desde 1971, tá? É importante por quê? Porque Chico Xavier estava... A gente sabe que Chico Xavier era um homem sério, tá? Um homem que só tinha o estudo até o primário, certo? Simplesmente, se você considerar Chico Xavier como uma fraude espírita, você, no mínimo, ele vai ser o maior escritor da história do Brasil, né? Psicografou mais de 400 livros, escreveu mais de 400 livros, se considerarmos ele uma fraude espírita. Mas nós sabemos que ele não é fraude alguma, já foi revirado ao avesso a vida daquele homem e não se conseguiu identificar nenhuma fraude, muito pelo contrário, tudo que ele diz se concretiza, certo? Então, por que Chico Xavier não é o maior escritor da história do Brasil? Porque o próprio cansou de falar que as obras não eram dele, e sim dos espíritos, né? Então, para quem quiser a notícia aí da água na Lua, pode procurar no G1 da Globo, todos os sites, só colocar no Google aí, tá? Se tinha ciência já desta água na Lua, desde 2000 na década de 10 agora, dos anos 2000, tá? Mas era só do lado escuro da Lua, o lado que fica do outro lado da Lua, que a gente não consegue ver. O lado claro não se tinha essa notícia ainda, e a NASA, ela conseguiu provar quimicamente a existência da água na Lua, tá? É importante porque Chico Xavier, ele falou que a nossa conquista galáctica, com as civilizações aí galácticas, se darão a partir da Lua, certo? E o primeiro passo depois da chegada do homem à Lua seria a descoberta de água na Lua, que é exatamente o que está acontecendo aí para preparar as futuras bases terrestres, né, da humanidade terrestre na Lua, certo? Por que eu estou falando disso? Transição planetária, gente. Está tudo acontecendo agora, exatamente quando deveria acontecer. Exatamente como está na Gênese de Allan Kardec, exatamente como está no Livro dos Espíritos, exatamente como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem tem dúvida, capítulo 2, tá? Aliás, saiu aqui da página. Para quem tem dúvida, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Inclusive é um tema que nós já falamos aqui, né? No canal nós já falamos.
Ele vai falar dos vários tipos de mundo, provas e expiações, né? Antes de provas e expiações, os mundos primitivos, aí vem provas e expiações, depois mundo de regeneração, que é o mundo que nós estamos aí nos encaminhando, e depois os mundos ditosos, né? Mundos felizes. Como eu falei, uma descoberta importante, ela vem trazer em fatos o que Chico Xavier já falava desde a década de 60 e 70, em rede nacional, tá? Não é boca a boca não, em rede nacional, tá aí no Pinga Fogo no YouTube para quem quiser ouvir, quem quiser ver, certo? Fora os inúmeros livros psicografados aí que abordam o tema, tá bom? Importante em nossos dias, porque nós cada vez mais tomamos ciência da nossa responsabilidade de estarmos aqui encarnados nesta época tão importante para a humanidade terrestre. E uma época difícil, né? Não vamos brincar aqui, nem fazer demagogia, dizer que é fácil, que não é. É uma época difícil, que exige disciplina, atenção, exige amor, coragem, mas é uma bênção. Uma bênção a gente está aqui encarnados, tá? Nesta época. Jesus nos confiou como os trabalhadores da última hora, certo? Estarmos aqui nesse momento. Nós podemos ver dia a dia as coisas que foram previstas aí pelo Espiritismo acontecendo. Estamos vendo aí coronavírus. No mundo sempre existiu pandemia, existiu, mas não como essa, né? Não como essa de atingir aí todo o mundo de uma vez só, certo? Questão aí dos conflitos sociais, certo? Situações em que você precisa rever conceitos, você precisa rever valores, uma verdadeira crise social, a ciência avançando, a tecnologia avançando, e tudo isso foi previsto. Quem estuda o Espiritismo sabe que eu não estou falando a asneira aqui, está tudo aqui escrito, certo? Tudo foi previsto e a gente só tem que agradecer por a gente estar vivendo essa época aí de grandes tribulações que irão passar, e a gente está aqui para ajudar o Cristo e para a gente se ajudar também na implantação do mundo de regeneração. Não é que vai ser um mundo totalmente feliz, mas vai ser um mundo muito mais tranquilo do que esse que a gente vive hoje, ou que a gente estava vivendo no passado, né? Eu sinceramente não via sentido no mundo que a gente estava vivendo, não via. Porque as pessoas viviam em busca do próximo final de semana, viviam em busca da próxima festa, a cultura decaindo, música, filmes, tudo, né? Decaindo. A gente sentia verdadeira carência mesmo de valores. Então não tinha sentido aquele mundo antigo que estava se degradando cada vez mais. E agora, com as coisas mudando, essas crises aí acontecendo, crises de valores, crises, né, sociais, avanço da tecnologia, tudo acontecendo aí para mudar esse paradigma, exatamente como previu o Espiritismo, tá? Mas as pessoas estão morrendo, estão, e vão continuar desencarnando. É uma consequência da lei do progresso, certo? Essas coisas acontecem para que as mudanças ocorram mais rapidamente. Se não fosse o coronavírus, essas pessoas iam desencarnar de qualquer forma, de qualquer jeito, já estava na programação delas. Não é que elas estão desencarnando, não é que elas sejam ruins, muito pelo contrário, tem pessoas muito boas desencarnando, mas é porque já estava na programação, certo? Ninguém sabe o dia de amanhã, pode ser eu, você, ninguém sabe, tá? Mas assim, Deus sabe o que faz, e a gente está aqui por um motivo. Nós temos nossa programação espiritual, que foi elaborada com maior cuidado, com maior carinho pelos benfeitores espirituais. Nada acontece por acaso, nada acontece. Existem sim espíritos que estão desencarnando, que não vão mais voltar para a Terra, não, pelo menos não agora,
vão ser convidados a se retirarem para outros mundos inferiores devido à sua condição evolutiva. Não é nenhum castigo de Deus, simplesmente lei de afinidade, tá? Porque a Terra está mudando de nível e espíritos que se comprazem no mal não poderão mais ficar aqui pela lei da afinidade. A vibração vai ser outra. Então esses espíritos estão desencarnando e vão encarnar em outros mundos inferiores. Mas, repito, não quer dizer que todas as pessoas que estão desencarnando agora são espíritos inferiores. Acontece que todos nós temos uma programação, tá? Passar determinados anos na Terra. E, inclusive, muitos desses espíritos que estão desencarnando agora virão no mundo de regeneração, tá? Então, muito importante que a gente tenha ciência do nosso compromisso aqui na Terra nesse momento tão importante para a nossa humanidade terrestre, certo? Procurem a notícia, tá na Globo. Procurem o Pinga Fogo aí no YouTube, Chico Xavier falando, e também nas diversas obras aí do Espiritismo, tá bom? Então, meus irmãos, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de luz, e que o Senhor Jesus Cristo continue nos protegendo, nos intuindo, que nós sejamos dignos de trabalhar na seara do bem, na seara do Cristo. Um grande abraço e que Deus seja sempre louvado.